Sejam muito bem-vindos ao 11Ecast, o podcast da 11E Soluções em Licitações. Eu sou o Daniel de Almeida e hoje nós vamos falar sobre um tema que, nessa época do ano, está na boca de muita prefeitura: a inexigibilidade de licitação para contratação de artista nas festas juninas. É um tema técnico, sim, mas também polêmico e a gente vai encarar isso de frente. Fica até o final, porque vai valer cada minuto. Bom, pessoal, junho é o mês das quadrilhas, dos arraiais, das barraquinhas e também dos processos nos tribunais de contas. Toda vez que uma prefeitura contrata um forró, um sertanejo ou um show temático, ela precisa justificar juridicamente essa escolha. E é aí que muita gente erra. E para bater um papo tão sério quanto delicado, eu precisava de alguém que conhece esse assunto por dentro, tanto na teoria quanto na prática. Então, pessoal, tem aqui comigo o Alexandre Paiva, que é advogado formado em Direito pela Uniub e também administrador público pela Unesp. Tem pós-graduação em licitações, contratos administrativos e orçamento público pela USP. É sócio-administrador da Paiva Licitações e, para quem ainda não sabia, é o nosso advogado sênior e coordenador do consultivo jurídico aqui na 11E Soluções. De quebra, é autor do livro Compras Públicas Centralizadas no Brasil, publicado pela editora Fórum em 2023. Ou seja, a gente não chamou qualquer pessoa, chamou quem sabe. Alexandre, seja muito bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo que está aqui nesse projeto inovador, esse projeto muito bacana, que é o 11Ecast. Né? Então, assim, eu me sinto muito honrado, né, Daniel, por estar aqui com você. Mais do que companheiros de trabalho, a gente tem uma relação de amizade, de troca de experiências. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui, né? Além da grande responsabilidade de falar desse tema, porque muitas pessoas às vezes curtem o momento, né? O show, a festa, né? Então, assim, ver todo aquele entorno, o que isso proporciona, principalmente para os pequenos municípios, né? Que tem essa dependência da contratação de shows artísticos, não só agora no período junino, né? Mas durante todo o ano. Então, assim, é um tema que às vezes as pessoas conseguem ver só o artista do palco, mas desconhece todo o trâmite anterior até esse artista chegar e cantar a primeira música, né? Então eu acho que a gente vai trocar uma ideia aqui, né, das percepções que eu tenho, da vivência que eu tenho do tema, do que a gente já enfrentou, né, com relação a isso. E estou à disposição, né? Então, para a gente bater esse papo aqui e agradecer também mais uma vez, né, ao nosso CEO, Felipe Ansalone, né, a Andréa Ansalone, né, a todo mundo, toda a equipe do consultivo, do contencioso da 11E, o pessoal do administrativo, o pessoal da comunicação, o pessoal do RH, né, a toda a nossa família 11E, que proporciona esse tipo de atividade, esse tipo de ação, que vai contribuir muito para quem gosta do tema, para quem atua na área. Então, só tenho a agradecer. Vai ser uma experiência muito bacana para mim, né? Primeira vez num podcast, né? Depois dessa apresentação aí, a gente fica até um pouco receoso. Eu falo assim, poxa vida, né? A responsabilidade que o Daniel colocou na minha mão aqui não vai ser fácil, mas eu acho que a gente vai desempenhar bem um papel aqui. Alexandre, com certeza, né? E o seu currículo já fala por você, meu amigo. Então, tenho certeza que é um tema que você conhece, você tem uma experiência vasta nesse tema, então, um excelente advogado, um excelente profissional, né? A gente tem trabalhado aí já um bom tempo juntos, então, vamos seguir em frente que vai ter muita coisa nesse episódio. Então, vamos lá? Alexandre, antes da gente entrar nas perguntas propriamente ditas, eu quero que o nosso ouvinte entenda bem o terreno em que estamos pisando. Então, me faz um favor, começa lá do começo.
O que é a inexigibilidade de licitação e por que ela existe? E, nesse sentido, qual é a lógica jurídica por trás desse instituto? Bom, Daniel, assim, numa, numa linguagem bem clara, né, para que todos compreendam, né, as pessoas às vezes até abreviam o nome, né, a INEX, né, a tão famosa INEX. A inexigibilidade, o procedimento de inexigibilidade, a primeira conceituação que eu acho que é válida é identificar que ela não se trata de uma modalidade de licitação. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que a gente pode partir desse princípio que ela não é daquelas modalidades convencionais da Lei 14.133. Né? Então, é um procedimento de contratação. Basicamente, ele existe em virtude da impossibilidade de haver uma competição direta. Então, é um procedimento em que, por mais que você tentasse estimular um processo competitivo, ele acaba se tornando inviável porque a administração vai ser incapaz de definir critérios objetivos de julgamento. São objetos muito peculiares, né? Então, são objetos específicos que, por mais que a administração tentasse introduzir isso no ambiente competitivo, isso ficaria inviável. Né? Então, a conceituação básica, a inexigibilidade existe porque não há competição, porque a competição ela se torna inviável, impossível, né? Seja em virtude do objeto, né, da licitação, do objeto da contratação, ser característico por ter um único fornecedor, um único prestador de serviço específico para aquela contratação, seja para a contratação, que é o tema nosso aqui, da contratação dos artistas, né, seja para situações em que envolve, por exemplo, hoje, que é uma inovação que a 1433 trouxe, que antes era um procedimento de dispensa de licitação e hoje que é a inexigibilidade, que é o procedimento de locação de imóveis. Também a gente pode falar dos objetos que são destinados ao credenciamento, que o credenciamento, a inviabilidade da competição decorre do fato de você ter a possibilidade de contratar diversos prestadores de serviço para o mesmo objeto. Então, onde todos podem ser contratados, né? Então, não há um ambiente de estímulo à competição. A administração ela acaba por fixar, né, essas condições de contratação, fixar valores, né? E também o que acaba sendo mais corriqueiro na administração são aqueles serviços especializados, técnicos, na verdade, especializados de natureza predominantemente intelectual. Então, um exemplo clássico que a gente tem é a contratação de serviços na área da advocacia, a prestação de serviços jurídicos, porque ela envolve critérios que vão muito além da competição, né? Até as decisões recentes, elas têm embutido isso nas decisões, o critério da confiança. Não é que não seja possível se fazer uma licitação para a contratação desses serviços técnicos especializados. Mas, às vezes, uma característica da confiança, da subjetividade que o gestor tem, de confiar naquele profissional, acaba possibilitando essa contratação direta, por inexigibilidade de licitação. Então, você tem essas cinco possibilidades, né, hoje que a lei traz, estão lá no artigo 74, dos incisos 1 ao 5. Então, assim, mas hoje, especificamente, nós vamos tratar da possibilidade prevista no 74, inciso 2, mas o que é importante ficar gravado para quem aqui está nos ouvindo é que, por mais que se tente estimular um ambiente de competição, a inexigibilidade, pela característica do objeto, ela torna inviável, impossível que haja um ambiente competitivo. Não que isso dê o salvo-conduto para o administrador a contratar de qualquer jeito. Então, é por isso que a Lei 14.133 e até a própria 8.666 tinham uma série de requisitos, de critérios, né, para o objeto se configurar num procedimento de inexigibilidade de licitação. Então, basicamente é isso. Né? Então, assim, é um conceito que hoje já gerou muito mais polêmica do que hoje, mas é um tipo de procedimento de contratação que sempre levanta a curiosidade. Então, assim, são contratos
às vezes com valores vultosos, com profissionais de renome. Então, às vezes, se questiona muito a possibilidade de se contratar. Ah, por que se contratou por este valor? Por que contratou este profissional e não aquele que fazem exatamente a mesma coisa? Né? Então, essa subjetividade da lei, o que tem que ser entendido nesse caso é a forma como isso vai se construir. Né? Então, até chegar à contratação final, você tem procedimentos preliminares, procedimentos preparatórios, lá na fase de planejamento, que vão construir esse processo de contratação para que ele seja, né, ao final, né, considerado válido, lícito, legal, caso o gestor, né, aquele responsável pelo processo de contratação, atenda essa série de exigências que a gente vai trocar uma ideia aqui. Bom, Alexandre, estou ouvindo você falar e estou pensando aqui. O que você acabou de explicar, no fundo, é uma lógica bem simples, né? A inexigibilidade como falta de competição. E eu vejo que é por isso que ela é tão poderosa e, ao mesmo tempo, ela é perigosa. Porque Sim, quando não existe a competição, a própria licitação ela perde o sentido, né? E isso é razoável, isso é explicável. Por exemplo, se a gente for ver aí um cantor consagrado com estilo único, não tem substituto, né? Você não faz um pregão para contratar a Elba Ramalho, da mesma forma que você vai contratar cadeira, mesa, vai comprar cadeira mesmo, até alugar. Então, assim, eu fico pensando nesse sentido, quantas prefeituras elas usam o argumento de singularidade, vamos dizer assim, para sim, contratar artista que na prática qualquer outro poderia substituir, né? Isso é o que se espera da inexigibilidade legítima do próprio desvio de finalidade, né? Aí fica essa linha tênue que coloca gestor na mira dos próprios tribunais de contas, né? Então é complicado, é uma linha muito tênue mesmo que a gente precisa discutir. Mas voltando aqui, em 2021 a gente sabe que entrou em vigor a 14133 e ela atualizou muita coisa. E a pergunta que não quer calar: a 14133 mudou alguma coisa em relação à contratação de artistas por inexigibilidade em comparação com a 8666? Conta aí pra gente como se houve alguma mudança, como que está. Daniel, o texto legal em si, do 74, inciso 2, como era lá no artigo 25, inciso 2 da 8666, a redação que permite esse tipo de contratação, ela permaneceu intacta. Né? Contratação de profissional do setor artístico, desde que por empresário exclusivo. Basicamente, a redação se manteve intacta. Porém, a Lei 14.133 criou alguns mecanismos de controle. O primeiro ponto que a gente pode destacar aqui, né, foi a definição do que vem a ser o empresário exclusivo. A Lei 8666 deixou uma brecha com relação a isso, aos critérios de exclusividade. E aqui eu quero até entrar num ponto mais específico, né, que eu quando atuava, né, do outro lado da cadeira, né, assessorando órgãos públicos, né, na ANVAP, na Associação dos Municípios aqui da Microrregião Vale do Paranaíba, a gente tinha muitas demandas de prefeitos, de gestores, né, com relação a essa questão. E aí a gente percebe, com o tempo a gente vai percebendo que o modus operandi acaba sendo o mesmo em todo o país. Então, assim, as experiências que eu tive fora de Minas Gerais, né? Nós que somos aqui de Minas Gerais, acaba que o problema só muda. Não vou chamar de problema. As situações só mudam, acabam só mudando o CEP. Os problemas acabam, as situações, os fatos acabam sendo os mesmos. Por exemplo, essa questão do empresário exclusivo sempre gerou muito questionamento e muita dúvida. Justamente pelo fato de que hoje você tem
uma série de artistas que têm seus escritórios, né, seus representantes legais. E até mesmo por uma questão mercadológica, esses escritórios acabam tendo algum tipo de relação comercial com alguns representantes, promotores de eventos, promotores de festas. E essas pessoas, em algum dado momento da carreira desses artistas, o que eles faziam? Principalmente artista começo de carreira. A gente viu muito isso acontecer. Eram pessoas que apostavam naquele artista, que enxergavam nele a possibilidade de algum talento, de algum retorno artístico e financeiro especificamente. Né? O artista em começo de carreira, a gente sabe que é complicado. Né? Quantas pessoas a gente vê que batalham aí na música, estão aí na noite cantando em barzinhos, de repente aparece alguém que enxerga algum talento naquele artista e resolve investir uma quantia naquele artista para que ele possa gravar um antigo CD, né? Hoje a gente fica até, falar em CD, a gente fica até meio velho, assim, de falar, igual os artistas hoje falam que gravam, os artistas falam hoje, o fulano vai gravar um DVD, mas fala assim, mas cadê o DVD, né? Na verdade, gravar, né, em estúdio, para ir hoje para as mídias digitais, que hoje é a grande tendência, né? Hoje não se tem mais esse movimento do arquivo físico, né? Do vinil, do CD, apesar de algumas pessoas tentarem resgatar isso. Mas para não fugir muito do tema, voltando aqui à inexigibilidade em si, né? Então, muitas pessoas investiam dinheiro nesses artistas e acabavam trocando esse investimento em datas desse artista. Eu quero comprar 50 shows desse artista. Um empresário, um financiador, chegava para esse artista e falava assim, eu vou te investir X mil reais e eu quero 50 datas desse artista. Só que ele não era um empresário exclusivo, não era um empresário do artista, não era o próprio artista, ele era um investidor. E aí, com o tempo passando, caso o artista performasse do jeito que se esperava, esse investidor acabava dando essas 50 datas. Ou por alguma outra razão, eu estou dando um caso muito específico de artistas em início de carreira que acabaram vendendo essas datas, mas tem uma série de outras situações. E essas 50 datas desse empresário, ele chegava para determinadas prefeituras, esse artista de alguma forma estourava, fazia sucesso, chegava para o prefeito e falava assim, eu tenho uma data desse artista para tal dia. Essa data, por direito, era do empresário, do financiador. Só que aí a legislação, os tribunais de contas entenderam que isso acabava sendo uma manobra que, de algum motivo, tornava o show mais oneroso. Porque além de você pagar o cachê do artista, você teria que pagar para o financiador. Que o artista manteria o valor do seu cachê, mas para dar a parte do financiador, né, acabava onerando ainda mais o show. Então, de alguma forma, o que os tribunais fizeram nesse sentido foi cercar essa questão, de falar assim, tudo bem, você pode ter a data, mas esse empresário que vai negociar com o órgão público, ele tem que ser um empresário exclusivo do artista. Eu não vou aceitar um intermediário, um promotor de evento, um detentor da data específica, ainda que contratualmente ele tenha esse direito. Então, hoje, né, essa questão do empresário exclusivo, ela acabou ficando um pouco mais amarrada, porque a definição foi muito clara na lei. Ela designou lá um parágrafo específico, no artigo 74, no parágrafo 2º, indicando que o empresário exclusivo do artista vai ter que apresentar carta de exclusividade, contrato, qualquer instrumento formal que indique que aquela pessoa que está negociando com algum público é o representante direto do artista. Além da possibilidade do próprio artista negociar direto com o órgão público, não por intermediários. Se o intermediário quiser negociar esse show, o financiador, ele que procure a esfera privada, não mais o órgão público, né? E uma outra alteração, e eu acho para mim que essa é a mais significativa de todas na contratação dos artistas, que ela até foge um pouquinho, ela foi lá para o artigo 94 do parágrafo 2º. Não é muito, assim,
ultimamente tem surgido uma série de notícias aí de pessoas questionando cachês de artistas. Né? Você tem acompanhado isso, você fala assim, mas a prefeitura está com a saúde deficitária, a educação está deficitária, e está pagando não sei quantos mil lá para o artista. Começou-se um patrulhamento em torno dos cachês que se pagavam a esses artistas, né? Que são valores que, principalmente em pequenos municípios, né, são valores consideráveis para o porte orçamentário do município. E eu não estou nem questionando aqui, não entrando no mérito se isso é certo ou se é errado, porque a gente sabe que a construção de um orçamento público, né, o direito ao lazer é um direito constitucional que as pessoas têm. Assim como a saúde e a educação. Não estou dizendo que ele é prioritário em relação à saúde, ou menos prioritário. Acho que essas coisas convivem de uma forma concomitante. Acho que dá para você ter tudo isso. Dá para você ter lazer, dá para você ter saúde, dá para você ter educação, dá para você ter esporte, dá para você ter o social, cada um na sua caixinha, né? E muitos ministérios, muitas secretarias, né? Principalmente o governo federal, Ministério da Cultura, tem uma série de emendas parlamentares. Muitos desses agentes públicos destinam recursos significativos especificamente para a contratação desses shows. Ainda assim, levanta-se uma série de questões especificamente com relação ao valor desses cachês. Né? Inclusive, tem até um movimento. Estão surgindo alguns movimentos de associações, de determinados órgãos que trabalham com a administração municipal, numa tentativa de limitar o valor de cachê, criar um teto para cachê de show artístico. Eu ainda não consigo ver um efeito prático nisso, porque quando a administração pública tenta de alguma forma regular o mercado, às vezes a resposta ela não é o que a gente espera. Então essa interferência direta, né, nas relações de mercado acaba não sendo, né, não saindo como se espera, mas é uma tentativa, né, é uma ação. Só que, Daniel, especificamente nesse caso, o parágrafo 2º do 94 trouxe uma situação interessante aqui. Que essa contratação, esse valor, vamos lá, vou pagar 1 milhão de cachê para um artista, e todo mundo assusta com o valor. Fala, poxa, pagar 1 milhão para 2 horas de show? Né? Só que, após essa prestação do serviço do artista, o que a administração vai ter que informar lá no Portal Nacional de Compras Públicas, lá no PNCP? O que é especificamente cachê, o que vai para o artista, o que vai para os músicos, o que vai para a banda, o que é custo de transporte, o que é custo de hospedagem, o que foi gasto de infraestrutura, o que foi gasto com a logística do evento, e demais despesas específicas da contratação. Porque aí você tira um pouco aquela ideia da questão do mito do cachê. Então, para você ter um show artístico, você tem uma série de componentes ali até você chegar efetivamente à abertura do show. O artista chega lá e dá uma boa noite para a plateia. Então, você tem questões de logística. Por exemplo, às vezes o cachê do artista é o mesmo. Um artista que vai tocar em determinado município, o cachê dele é 100 mil reais. Mas o custo de logística dele acaba sendo maior. Porque ele vai sair de um estado para o outro para ir para o seu município fazer outro show. Às vezes ele está naquela localidade, que fica lá, por exemplo, no estado de Goiás. E ele vai fazer um show na Bahia. No dia seguinte. O custo dessa logística, se a gente for pensar em 3 shows, o artista vai fazer um show na sexta, no sábado e no domingo. O artista reside em Minas Gerais, faz um show em Minas. Apesar que Minas a gente chama Minas é um país, né? Vamos pegar a região. Nós estamos na região do Triângulo Mineiro. Vamos supor que o artista reside aqui no Triângulo Mineiro e vai fazer um show na região do Triângulo. O custo dele com transporte, com logística, porque a base dele aqui acaba sendo muito menor. Então, invariavelmente, o show
o custo do show, que a gente não vai tratar de cachê, acaba sendo menor. Ele vai se deslocar para Goiás, que é um estado vizinho aqui de Minas. Ele vai ter aí um custo maior do que ele teve para fazer o show aqui no Triângulo Mineiro, mas ele vai ter um custo já significativo de transporte, de logística, de hospedagem. E aí, quando ele pega toda a sua equipe, né, e vai para a Bahia, esse custo acessório sobe exponencialmente. Então, a gente não pode simplesmente falar assim, mas no município fulano de tal, o show foi 500 mil e aqui foi 700. Às vezes o cachê é o mesmo. O que muda é o custo acessório. É o custo com transporte, com hospedagem, com logística. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto muito interessante que é até uma salvaguarda para o próprio gestor. Você concorda? É porque a partir do momento que você sabe que você está pagando o mesmo cachê e que o valor que você está pagando às vezes foi maior que o de outro lugar, em virtude desses custos, isso traz uma maior segurança para a contratação. Sim. É, você até já entrou um pouco até no próximo assunto que a gente vai tratar, mas eu quero fazer um apontamento aí que é curioso que você está falando neste momento, porque assim, a lei muda, o mundo muda, a tecnologia muda, mas o que eu tenho, isso é uma impressão minha, né? A inexigibilidade para contratação de artística, ela está seguindo a mesma lógica, não mudou, né? Ela em si não mudou. Mas e o que eu tenho percebido muito, e isso não só, eu não vejo não só nos órgãos públicos que contratam, mas até também você falou muito bem aí dos questionamentos dos órgãos de controle externo a respeito dessas contratações, mas o que que eu tenho visto que isso não é um problema de legislação. Eu acho que isso é um problema mais de aplicação da legislação. Sabe que eu tenho pensado assim, o gestor que errava antes, né, ele pode estar errando agora da mesma forma que ele errava antes. Com a nova lei, é, é, pelos mesmos motivos da lei antiga, ou seja, uma falta de fundamentação, você falou aí, fundamentação sólida, escolha subjetiva, né, mal justificada, cachê incompatível com o mercado, né, sem análise de custo do que está o que está inserido ali, embutido no valor que o órgão está pagando. Ou seja, trocar a lei sem mudar a cultura não resolve nada. Não, assim, concordo. Assim, o que a lei está tentando trazer é um pouco mais, a gente pode chamar de amarras. São algumas amarras, para tentar tornar o processo mais transparente. Mas, assim, na prática, né, o fato da contratação, né, e até uma cobrança, as pessoas esperam por este momento. As pessoas querem que a administração, né? Então, assim, é uma cobrança da própria sociedade local, em que se contrate grandes artistas, grandes produções, independente do custo, né? Então, muitas vezes a gestão é medida pelo nível de artista que ele traz na festa. Ó, esse prefeito é muito bom, ele trouxe fulano de tal, ele trouxe determinado artista. Não que isso, volta a repetir, não estou condenando o fato de se contratar, né? O que a gente está aqui para trocar uma ideia é justamente para apresentar que existem, né, formas de se contratar. Então, existem requisitos. O que, por exemplo, pode se tornar um grande problema é quando o gestor ele não detém essas informações. Alguém chega lá só com o valor do pagamento da apresentação do artista. Para contratar o meu show é 500 mil reais. E não detalha esse custo.
Mas o que que eu tenho percebido, Daniel, sendo muito franco, a grande maioria dos artistas, principalmente esses artistas populares, eles sem esse recurso da administração pública, dificilmente eles teriam dado sequência na carreira com o sucesso que tem hoje. Grande parte desses artistas. Porque é a administração pública que fomenta esse mercado. E a gente não pode ser ingênuo de achar que falar assim, poxa, é só a contratação do artista. Isso movimenta toda a estrutura do município. Isso fomenta comércio, isso fomenta a atração de novos investimentos, o comércio local, a rede de alimentação do município. Né? Então você dá oportunidade para o sujeito que está lá com o estacionamento, para o vigilante, né? Para o vendedor de cachorro quente. Então, assim, para a pessoa que está lá no parque vendendo algodão doce, que é o parque de diversão que vai junto. Então você tem uma série de serviços que estão atrelados ali e que acabam movimentando uma série de recursos para o município. Mas isso, por si só, não se justifica, igual você falou, essas contratações com desvio de finalidade, com cachês incompatíveis, né, com situações em que, né, o custo da contratação é totalmente discrepante, né, do que o artista normalmente cobra. Então a gente tem uma série de situações que precisam ser melhor, né, melhor fundamentadas, melhor controladas, melhor geridas. Porque acaba que esse tipo de contratação, como eu havia falado no início, ela chama muita atenção. Com certeza. Chama muita atenção de órgãos de controle, mas só que ela é uma realidade do país todo. Então a gente não pode achar que esse é um problema específico de determinados estados, determinados municípios. Tanto é que hoje, né, há uma busca, né, essas emendas parlamentares que foram destinadas para a contratação de shows, né, até o próprio Supremo, né, está com um movimento aí de averiguar, de investigar, de apurar, né, esses recursos que foram destinados a esse tipo de contratação. Então, assim, é uma contratação que eu particularmente considero necessária? Eu acho que sim. Eu acho que o município pode promover esse tipo de evento tranquilamente. O problema é a forma que se faz isso. Será que tem alguma coisa por trás dessa contratação? Será que tem algum outro tipo de interesse por trás dessa contratação que justificaria você pagar determinados tipos de valores para artistas que sabidamente não valem aquele custo? Sim. Alexandre, então, vamos para a prática? O Bora. que uma prefeitura precisa demonstrar para contratar um artista por inexigibilidade? Um exemplo, quais os critérios e os documentos essenciais para que ele possa justificar essa contratação? Fala aí para a gente. Assim, o primeiro ponto, né, que eu gosto, e essa é uma situação que eu particularmente defendo. Por ser um tipo de contratação muito subjetiva, você citou a Elba Ramalho. Para a nossa realidade, os nossos municípios aqui de Minas Gerais, por exemplo, do interior do Triângulo Mineiro, onde a gente está hoje, a Elba Ramalho não é uma demanda da sociedade. Não estou questionando a artista Elba Ramalho. Aqui são municípios que têm uma cultura do sertanejo, uma cultura do pagode, né, em algumas localidades. E o que se debatia muito, né, é essa questão de artistas consagrados pela crítica especializada. O que eu, Alexandre, entendo disso? Você tem que atender a necessidade do município. Existem determinados artistas, sejam bandas, duplas, artistas em carreira solo, que têm um nicho, né, tem um apelo específico em determinadas regiões. Por exemplo, eu tenho determinados artistas que fazem sucesso em Uberlândia, mas não fazem sucesso em outro lugar do país. Esse reconhecimento, né, até existe uma consulta, né, uma decisão do TCU nesse sentido, que fala que essa questão do artista, né, do reconhecimento da crítica especializada, ela pode ser da crítica local.
Às vezes é um artista que é do município, que as pessoas gostam daquele artista, gostam daquela dupla, gostam daquela banda. São pessoas que têm uma certa conexão com esse artista. Nada mais justo do que ele ser contratado por inexigibilidade, porque ele tem um reconhecimento da crítica local. Às vezes é um município que não consegue contratar os artistas da primeira prateleira. Isso eu estou falando da primeira prateleira em termos de cachê, em termos de valor, do custo da apresentação. Mas às vezes tem determinados artistas que têm uma certa representatividade local ou até regional, que você poderia enquadrar nesse tipo de conceito, de enquadramento na crítica especializada local. Esse é um fundamento. Então, o primeiro requisito aí, né, é a gente fundamentar que essa contratação. Por que eu estou fazendo esse gancho? Eu acho que você vai até me perguntar isso depois, mas eu já vou dar um spoiler aqui. Existem muitos artistas locais que às vezes não têm oportunidade, né? Então, às vezes tem talentos, né? Aquele artista que você sabe que tem um talento, mas às vezes falta oportunidade e tudo. O que, por exemplo, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, o que ele tem, o que ele possibilitou, né? Vamos falar assim, o que ele, entre aspas, autorizou, né? A esses artistas, né, de menor expressão, que estão começando, do município, por exemplo, fazer uma contratação via credenciamento. O município estipula um valor de cachê para apresentações, por exemplo. Vou fazer uma festa do Dia das Mães. Os artistas se credenciam. Às vezes tem municípios que fazem lá uma feira gastronômica, uma feira cultural, né, apresentações diversas, inaugurações, né, algumas festas lá, né, algumas comemorações em escolas, né, na parte do social, na parte da terceira idade. Você tem a possibilidade de estabelecer um valor de cachê, né? Seja por valor de apresentação, seja por tempo de duração. Então, você tem a possibilidade de contratar esses artistas de menor expressão, né, por meio do Instituto do Credenciamento, que é uma espécie de inexigibilidade de licitação. Está dentro dos tipos de inexigibilidade de licitação. Então, só fazendo esse gancho dessa inovação, né, dessa possibilidade, porque acaba que você não entra naquele critério objetivo que o credenciamento, você preenchendo os requisitos, você consegue prestar o serviço para a administração, além do próprio processo de inexigibilidade. E aí, quando a gente fala da construção, da legalidade do processo, ele vai entrar em toda aquela construção do município ter que abrir um processo específico da inexigibilidade, lembrando que ele não se trata de uma modalidade de licitação, é um processo de contratação direta, né? São aqueles procedimentos especiais que a lei traz lá, né? De contratação. E aí a gente vai ter toda aquela estruturação lá da fase de planejamento. Documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, termo de referência, estimativa da despesa, parecer jurídico, previsão do orçamento, que é fundamental, atendimento a requisitos de habilitação, tudo isso. Por que você está escolhendo aquele artista, que é o fundamento da contratação, né? A fundamentação. Por que eu estou pagando aquele preço, a justificativa do preço e a autorização da autoridade competente. E uma curiosidade aqui, Daniel, que eu vivi muito, né, quando eu estava nessa parte mais direta de assessoramento a prefeituras, é que artista, ele não sobe no palco, principalmente esses artistas maiores, né, que têm um renome, né? Eles não sobem no palco se não receberem um adiantamento. E essa é uma outra possibilidade que a Caçoi de 133 trouxe. Então, você fala assim, ó, o artista hoje, o que a regra de mercado fala? No momento da assinatura do contrato, por exemplo, determinado artista exige o pagamento de 50% do valor. E os outros 50% após a apresentação. Só que é aí que é um ponto que às vezes o município peca. Porque ele atende à exigência do artista de fazer essa antecipação de pagamento, mas ele não cobra uma garantia do artista. Quantas e quantas vezes você vê histórias de artista atrasar, artista não comparecer? É um ser humano. Pode ter tido um acidente, pode ter ficado doente, pode ter acontecido qualquer situação. O avião ou o meio de transporte que ele ia utilizar para chegar até o município, de alguma forma impossibilitou dele chegar. Ele não cumpriu o acordado em contrato. Então,
essa garantia deveria ser exigida pelo município. Fala assim, eu vou te adiantar o valor, mas nós vamos aqui fazer uma garantia do valor total da prestação. Se você não cumprir, você me devolve a garantia. Aliás, me devolve o valor pago. E às vezes muitos gestores esquecem desse detalhe. Ah, o artista, outra coisa. O artista hoje acaba que ele tem o domínio sobre a apresentação. Ah, eu vou fazer 1h30 de apresentação. Será que algum fiscal de contrato, está lá com um cronômetro ligado para saber qual o tempo de apresentação do artista? Será que, por exemplo, se ele colocou lá, e é uma situação que dificilmente se vê em contrato, ó, a duração do show é de 2 horas. Se ele tocou 1h30, esse valor não deveria ser reembolsado ao município por não cumprimento da obrigação? Com certeza. Questão do princípio, Multa, né? Descumprimento de contrato, inadimplemento contratual. A 14133, ela tem o rol lá de penalidades por descumprimento de contrato, né? Sim. E aí, Daniel, quando você fala desse procedimento da fase de preparação dessa contratação, é uma contratação que não tem pesquisa de preço, propriamente dita, né? Aquela tradicional, que ainda todo mundo insiste de ter as 3 cotações, aquela coisa toda. Por ser uma licitação, por ser um contrato de inexigibilidade de licitação, o que vai ser a referência de preço? Contratos similares firmados pelo artista. Então, eu pego 3 apresentações anteriores desse artista e eu vou ter esse custo, o dimensionamento do valor da minha contratação. E aí a gente vai entrar naquela questão das variáveis. Por exemplo, às vezes o cachê é idêntico, mas o deslocamento é um valor, a hospedagem é outro valor, a logística do evento é outro valor. Então, por isso que é importante você ter esse detalhamento, essa composição do custo desse preço. Para falar assim, eu paguei o mesmo cachê que todo mundo paga, se eu paguei algum valor ou a maior ou a menor, é em virtude das condições da apresentação. Outra questão também, a gente não pode equiparar valor de artista, principalmente esses artistas lá do primeiro, do segundo escalão, né, pessoas que tocam no rádio, que têm uma certa visibilidade em rede social, em YouTube, em plataformas de streaming, de música. A gente não pode comparar, por exemplo, o valor do show em um sábado com um show na segunda-feira. Com certeza. É uma outra variável. Às vezes você tem que comparar contratações que vão ser semelhantes à sua, nas mesmas condições. Eu quero saber quando esse artista cobra para tocar no domingo, quando ele cobra para tocar no sábado, quando ele cobra para tocar na sexta, quando ele cobra para tocar na segunda-feira. Porque isso impacta, porque tradicionalmente o show do sábado ele tem um valor diferente. Por quê? Porque é uma data, é a questão da lei da oferta e da demanda. Então, você tem uma demanda maior pelo show no sábado. Todo mundo quer o show no sábado. Então, o que acontece com o preço do show do sábado? Vai lá para cima. Ele aumenta. Você tem uma demanda menor desse artista na quarta-feira. O valor do show diminui. Então, assim, basicamente, quando você fala da parte prática, né? São todos esses elementos que eu te falei, desde a fase preparatória, né? Que está lá, do documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, termo de referência, análise jurídica, valor da estimativa da despesa, previsão orçamentária, tudo isso, documentos de habilitação, por que você está escolhendo aquele artista, né? Por que você está pagando aquele preço. Então, é um processo, entre aspas, como os outros. Só que a fundamentação dele, ela vai ter as suas particularidades por se tratar de um tipo de contratação que já é, pela sua própria natureza, muito peculiar. E também, até pegando esse gancho, né? E isso não envolve só artista musical, tá? Você quer levar um poeta, né? Você quer levar um circo. Tudo isso entra na contratação do setor artístico. Às vezes a gente foca muito na questão do cantor, né? Então todo mundo que, entre aspas, vive da arte, todo mundo que tem a arte como sua fonte de subsistência, né? Ele é passível de ser enquadrado no artigo 74. Inciso 2 da 14133. Tá certo. Para mim, assim, ficou muito claro que você está descrevendo o processo que exige preparo, documentação e consciência jurídica, né? E que
quando quando esse processo é feito direito, ele é absolutamente legítimo. Aqui, você já falou isso e eu quero enfatizar isso também. Nós não estamos discutindo se é legal ou não. A prefeitura ela tem todo o direito de fazer uma festa junina de qualidade, com artista de nome e de renome, uma festa que vai fomentar, como você falou, vai fomentar o comércio, algo de qualidade, algo bem feito. E ninguém está dizendo o contrário disso. Mas o problema é que muitos gestores tratam esse processo como somente uma formalidade burocrática. Lembra da questão que tem sido discutida do ETP de proforma, né? A gente faz aqui, mas junta os papéis depois e dá um jeito, vamos dizer assim, que aí que o processo que deveria proteger o gestor, ele vira a principal evidência contra o próprio gestor, né? Quando começa a fazer isso. Eu já vi casos em que a própria justificativa redigida lá pelo setor jurídico foi usada pelo Tribunal de Contas como prova de irregularidade. Porque estava genérica, contraditória, com o documento que não tinha nada a ver, né? E exatamente isso que eu quero falar agora. Erros reais, caso concreto, que o Tribunal de Contas tem encontrado quando abre esses processos. Quais são os erros mais comuns que as prefeituras estão cometendo aí para contratar artista nesta época de festa junina? Vamos usar esse período agora, né? E que acaba resultando em processo TCU, processo de TCE. Me conta aí, o que você já viu de errado aí? Olha, assim, tem umas coisas curiosas que acontecem com isso. Como eu tinha te dito antes, né? Como eu falei antes, existem determinadas festividades em determinados municípios que elas causam uma certa ansiedade na população. Todo mundo quer Sim, saber quem vai cantar, que dia que vai cantar, quantos dias vão ser de festa. E às vezes, eu espero que isso não assim, eu que parei algum tempo de acompanhar diretamente esse processo, mas vira e mexe a gente está dando uma revisada, uma estudada. O que acontecia muito, Daniel? Não vou dizer que acontecia sempre, mas acontecia muito. Às vezes, a tal da rádio peão. O prefeito gostava daqueles artistas e falava assim: eu vou contratar os artistas X, Y e Z. E isso, de alguma forma, né, parede de prefeitura, né, tem um monte de ouvido. E aquilo começava a disparar em grupo. E assim, e eu já vi situações, por exemplo, que os artistas já sabiam data, artista que ia cantar, e não tinha nem processo pronto. E para piorar, existiam situações em que até a arte, né, a parte de comunicação visual, os banners, os adesivos, outdoor, já estava tudo preparado, sem existir nem processo. Mas isso acontecia com uma certa frequência, assim, e era um negócio curioso, né? Então, vazava essas informações e aí, de repente, você via que estava toda a estrutura montada. Só não tinha o processo da contratação. A arte do show já estava pronta, a divulgação já estava, todos aqueles spots, os spots de rádio, a parte de comunicação, tudo pronta. Só faltava o processo da contratação. Então você já tinha a grade de show, já tinha um artista, já tinha toda a parte de comunicação visual pronta. Porque às vezes o prefeito anunciava, porque nós vamos contratar fulano, fulano e ciclano, e todo mundo já virava aquele alvoroço, aquele auê. Mas só que não tinha processo, não tinha relação jurídica. Esse é um dos problemas, né? Você ir com muita sede ao pote, né? Daquela ânsia de atender a expectativa da sociedade, e às vezes você já está tudo certo com o artista, mas não tem processo. Outra questão, essa questão da diferenciação de cachês. Às vezes o cachê, essa composição do custo da apresentação do artista, ele é fundamental para resguardar o gestor. Pelo fato de que, às vezes, você pode pagar o mesmo cachê para o artista, mas o custo do show, o que envolve o show, acaba tornando a apresentação mais cara. Por uma série de fatores. Seja por data, seja por questão de deslocamento. Então, assim, às vezes você fala assim, poxa, mas o mesmo artista veio aqui
veio aqui na cidade vizinha no mês passado e cobrou um cachê muito diferente. O que às vezes pode implicar para o gestor de incorrer em ilegalidade, de vir a responder algum tipo de questionamento, ou de denúncia, ou de processo efetivamente junto a órgãos de controle, essa ausência de fundamentação. Como se chegou naquele valor? Por que está se pagando aquele valor? O terceiro ponto que a gente falou lá no início, a contratação desses artistas com intermediários, com promotores de evento que não são os representantes oficiais, exclusivos do artista. Então, esse tipo de contratação que você contrata com um intermediário que é detentor de datas. Ah, mas a data desse dia nesse município é minha. Então, que procura um parceiro privado, com administração pública, só diretamente com o artista ou com seu representante exclusivo, com seu empresário direto, aquele que tem vínculo direto com o artista. O que o detentor da data vai fazer com o empresário, isso é uma relação que não cabe ao município discutir. A relação comercial dos dois. Mas a contratação no município, ela tem que ser feita direto com o artista, ou direto com o seu empresário exclusivo. Então, assim, basicamente, até mesmo por serem contratações que têm valores expressivos, eu elenco assim, essas três situações, né? Às vezes a divulgação, né, a exposição da contratação sem ter o processo, aquela coisa, contrata primeiro e faz o processo depois. Isso tem sido cada vez mais difícil, né? Hoje, principalmente com rede social, né? Hoje as cobranças são muito diretas. Existem pessoas muito atentas hoje em rede social, que fiscalizam de verdade os municípios, né? Que estão ali questionando despesa, que estão ali questionando contratos, que estão ali questionando contratações, a forma da contratação. Então, assim, quando você tem essa possibilidade, o sujeito vai lá, vê que já tem divulgado o artista, mas não tem processo, imagina o tamanho do problema. A questão de pagamento de cachês, o fato da contratação ser de caráter subjetivo, que não tem objetividade, não dá o direito do artista ou da administração pública de contratá-lo por qualquer valor. Tem que ter um parâmetro objetivo. Qual o valor que esse artista cobra para cantar ou para se apresentar? Qualquer tipo de artista que seja. Para mim, né, esses pontos são os mais cruciais desse tipo de contratação. Certo. Olha, estou aqui pensando, né? Quem está ouvindo isso e quem trabalha em gestão pública provavelmente já reconheceu pelo menos um cenário desse. E quem ainda não reconheceu, eu acho que ainda vai reconhecer algum dia vai chegar. Porque esses erros, você usou muito bem o exemplo aí de município pequeno. Eu acredito que não seja exclusivo de município pequeno ou só de gestor despreparado. Eu acho que isso aí acontece em prefeituras de todo tamanho, de todos os estados, todos os anos acontece. E o que me chama atenção é o seguinte: muito desses erros, eu acredito que a grande maioria, eu tenho muita fé no ser humano ainda, eu acredito que muito desses erros não acontecem por má fé. Eu acho que muitos desses erros acontecem até por um comodismo, às vezes por pressa, às vezes pela falta de uma assessoria qualificada, né? Às vezes o gestor quer fazer a festa, o povo quer o show, né? Aí vai alguém, assina o que não devia assinar, justifica o que não consegue sustentar na sua justificativa, e daqui 2 anos está lá respondendo processo no tribunal. Aí é a tragédia anunciada. Isso, Alexandre, me leva a uma pergunta que eu preciso fazer, e que talvez pode ser a mais polêmica, né, da nossa conversa, porque tem um argumento que aparece em praticamente toda inexigibilidade de artista, que é a tal da singularidade. Né? Aí eu quero saber, existe mesmo singularidade em todos os casos em que a inexigibilidade é usada, ou em muitos casos isso é somente uma justificativa frágil para driblar a licitação? O que você tem percebido? O que você acha sobre isso? Sendo bem franco, né?
A singularidade, ela existe. Por mais que você tenha uma série de artistas que cantem, às vezes, até o mesmo repertório, mas você tem essa singularidade que é do próprio artista. Às vezes é carisma, às vezes é o show que traz outros ingredientes além da própria música em si, né? Então você tem a questão da empatia que ele tem com o público, então da história que ele tem com o lugar. Então, assim, você colocar isso dentro de uma prateleira que você vai levar todo mundo para disputar, por exemplo, eu vou fazer um pregão e vai concorrer o Chitãozinho Chororó com o Bruno e Marrone. Qual o critério objetivo que a gente tem aí? Né? Então acaba que o objeto ele se torna efetivamente singular justamente por esses fatores, né? Porque ele não envolve efetivamente somente a contratação do artista com a apresentação de um dia. Tem todo um histórico envolvido naquilo ali, né? Então, assim, especificamente nesse caso, então eu não consigo enxergar uma forma da gente estabelecer uma não singularidade de objeto, justamente por uma série de fatores que envolvem o próprio segmento, né? Às vezes é um artista que, poxa, que tem uma história na cidade, ou às vezes que nasceu na cidade, ou às vezes que a música é a mais tocada no rádio da cidade. Então, assim, você tem situações que você fala assim, poxa, mas esse artista só faz sucesso aqui na região. É uma peculiaridade, é uma singularidade, né? Que torna a contratação daquele artista singular. Você fala assim, poxa, mas ninguém conhece esse artista. A gente vai ver, você pode observar agora, né, principalmente no Nordeste, com essa série de eventos que são as festas juninas mesmo, né, tradicionais, as festas nordestinas, existe uma série de artistas lá que nós aqui desconhecemos. E que para eles lá, né, são artistas consagrados, né? São artistas que são indispensáveis para tocar em qualquer São João, em qualquer festa, né? Em qualquer festa junina, em qualquer arraial, né? Então, assim, eu não consigo, Daniel. Eu sei que isso às vezes, a pessoa até que está do outro lado se sente confortável, fala assim, poxa, esse objeto aqui é singular. Não, o Alexandre falou que posso ficar tranquilo, que eu posso contratar qualquer artista por inexigibilidade. Pegando a minha fala anterior, a gente vê que não é bem assim, né? Então, essa comprovação, né, de pelo menos que a crítica local, né, pelo menos que o público local reconheça aquele artista como relevante, que ele tenha uma certa aceitação, que ele faça um sucesso ali, que ele tenha uma música que as pessoas gostem, que as pessoas reconheçam aquele artista como relevante, ainda que seja para aquela localidade. E aí, caso o gestor fale assim, poxa vida, mas aí eu não quero contratar porque o valor é muito pequeno, e fazer um processo custa caro, né? Às vezes o gestor não pensa isso, né? Você mobilizar toda uma estrutura administrativa para fazer um processo custa dinheiro, né? Às vezes ele pensa assim, poxa, eu queria valorizar meus artistas locais aqui, né? Fala assim, poxa vida, por que eu não faço um credenciamento? Que às vezes é uma alternativa que você consegue atender os artistas em início de carreira, que tem aquela demanda específica ali do seu município, e deixar os processos de inexigibilidade em si, do 74, inciso 2, não que o credenciamento não seja uma inexigibilidade, mas deixar para as contratações maiores, de artistas com uma certa relevância, né? Então acaba que o conceito de singularidade, né, para não ficar redundante, é muito singular, né? É muito subjetivo, né? E assim, e como a lei trouxe essa possibilidade, né, da contratação do artista, né? E ainda que ela fale, que ela abre esse precedente para contratar não qualquer artista, né? O reconhecimento da crítica especializada, que o gestor tome pelo menos o cuidado de fazer esse procedimento de contratação com esses artistas que efetivamente têm alguma representatividade lá no seu município, né? Ainda que ele não tenha renome regional, nacional, mundial, que seja, mas que ele tenha uma certa representação dentro do local, dentro onde ele vai fazer a apresentação. Você acabou de colocar um dedo na ferida, né, daquele que não conseguiu ainda se curar completamente, no sentido de como provar objetivamente que um artista é insubstituível, né? Quando você fala em singularidade, isso é uma pergunta quase filosófica, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ela é prática, porque é lá
onde exatamente onde o auditor do TCE vai perguntar quando abre o processo, né? Qual que é a singularidade? Eu acho o que fica claro depois de tudo isso que a gente falou é que a inexigibilidade ela não é o problema em si. O problema é quando ela vira um atalho, quando o gestor escolhe o artista primeiro, constrói justificativa depois, inverte a lógica, vicia o processo, né? Este é o problema. Agora, nós já estamos indo para o final, né? Rendeu, E para hein? fechar, Ficaria aqui falando. Papo tá pois bom. é, nós já tem aí um tempo grande aí, mas para fechar esse episódio do jeito certo, né? Porque aqui na 11E a gente não acredita só no diagnóstico em si, né? A gente acredita na solução. E eu quero um recado final seu. O que você recomenda aí para o gestor público que quer fazer uma festa junina de qualidade, contratar bons artistas e, ao mesmo tempo, dormir tranquilo, sem medo de responder processo? Daí as suas considerações finais, dá o seu conselho, né, Primeiro para a conselho que eu gente dou já é, ir para o final. primeiro conselho que eu dou é juízo. Tenho muito juízo. Não, Daniel, assim, você falou tudo. O problema não é o processo em si da contratação. A inexigibilidade ela não é ilegal. Ela não pode ser um tormento na vida do gestor. Então, a construção de um processo, né? A primeira coisa que o gestor tem que entender é aquela frase que você escuta em todo curso de licitação. Ah, é planejamento. Poxa, você sabe que a sua festa vai ser agora, no mês de agosto, não deixa para fazer a contratação em agosto. Se prepare. Você sabe que o aniversário do seu município é em agosto. Todo ano o aniversário vai ser em agosto, né? Por qual o problema de se iniciar um procedimento de contratação em maio, em abril, em março, de planejar a contratação, de fazer uma fase preparatória bem feita, de avaliar possibilidades de artistas, de fazer até uma consulta pública para saber quem que a população queria? Coloca um rol de opções lá, um rol de artistas aí. Quem vocês gostariam que viesse aqui? Criar mecanismos, né? Até mesmo para ser mais transparente nessas contratações. Então, assim, pensar que um processo, você melhor do que ninguém sabe disso, um processo não nasce do dia para a noite. Não tem como fazer milagre. Antigamente você via muita história de pessoas produzindo documentos, criando datas, criando atestados, criando certidões. Hoje isso acabou, né? Então, assim, avaliar a possibilidade. Poxa, eu queria tanto daquele artista vir fazer um show aqui do aniversário da minha cidade, mas, poxa, a data do aniversário da cidade caiu no sábado e a data do sábado esse artista é inviável pagar esse valor. Avalie outras opções, né? Se planeje e pensar que isso envolve toda uma estrutura administrativa, envolve uma série de pessoas. Por mais que a gente saiba, né, que em determinados municípios a responsabilidade cai na mão de poucas pessoas, ou às vezes até de uma única pessoa, mas é pensar que esse tipo de procedimento, esse tipo de contratação, são contratações muito relevantes, principalmente em termos de valor. São contratações que chamam a atenção, que a gente falou aqui, tomara que o município faça festa o ano inteiro, mas com responsabilidade, porque a gente está falando de recurso público. Então, assim, uma contratação bem planejada, bem estruturada, uma fase preparatória bem feita, não é fazer um ETP, né, na inteligência artificial, é analisar a realidade. E isso vale não só para a contratação de artistas, né? A gente sabe que é para a contratação de tudo. Igual eu costumo falar, às vezes, nos cursos que eu dou, né? Se você perguntar para todos os servidores quais as necessidades de cada secretaria, ele te responde verbalmente. Você pede para ele formalizar, o sujeito trava. Ele não consegue colocar aquilo no papel. Então, assim, planeje essas contratações, faça muita festa, né? Que as pessoas precisam, as pessoas gostam. Parte dos seus...
Volto a repetir, o fato de você ter atrações artísticas, ter festas, ter arraiá, ter festa junina, não impede que o município tenha uma saúde estruturada, uma educação estruturada, uma assistência social estruturada, uma mobilidade urbana. Não impede que você tenha essas coisas. Mas o problema é cautela, muito cuidado com a forma de se contratar, com o valor a ser pago nessas contratações. Avalie os cachês dos artistas, né? Às vezes é muito tentador, né, esse meio, mas só que depois que você sair da administração da gestão, né, que o chefe meio falava assim, ó, rei morto, rei posto. Depois que você sai, depois que você deixa ter o aparato administrativo todo ao seu lado, né, você tem procuradoria, você tem controladoria, você tem departamento de licitação, você tem... Depois que você sai da gestão, você perde todo esse aparato. E o problema vai ser carregado com quem? Com o gestor. Às vezes por um desconhecimento. Você falou muito bem, a maioria dos casos não tem má fé. É por desconhecimento, por despreparo. Né? De avaliar situações, você fala assim, poxa, eu tenho esse cachê desse artista, contratou errado, contratou com um intermediário, um contratou com um empresário exclusivo da banda, paguei um cachê desproporcional, porque eu quis atender um desejo, um sonho do gestor, que às vezes era desproporcional, não cabia no orçamento, que ia prejudicar outras áreas. Né? Então, assim, quando eu falo de juízo, né, basicamente é isso, é planejar, programar, avaliar as condições da contratação. Nem sempre o que você quer é o que você pode fazer. Né? Às vezes sua estrutura, né, financeira e orçamentária não permite. Né? E ter muita cautela. Sempre muita cautela, sempre muita programação, que é possível aí ter muito show bom, né, para contratar. Sim, com certeza. Alexandre, muito obrigado. Você trouxe clareza para um tema que muita gente evita justamente por achar que é muito complicado, né? Ou até por medo de encarar o que pode estar errado, né? Então, nós acreditamos que o conhecimento é a melhor forma de prevenir o problema, né? E esse episódio foi isso, foi você trouxe assim clareza, conhecimento, uma forma simples de conversa que é fácil o entendimento, né? E eu vou dar um recado aqui, se você que está nos assistindo, esse gestor público, servidor, advogado, ou até uma empresa que participa de licitação e ficou com qualquer dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco, né, com a 11E, ou até deixe um comentário, que a gente tem aqui uma equipe especializada, pronta para orientar todos da forma certa de como fazer os processos, né? Os nossos contatos estão aí na descrição do episódio, então entre em contato conosco. Ó, Daniel, eu que agradeço o convite, né, da 11E, né, eu que, como se diz, sou da casa, né, estou aí junto com vocês aí, né, serrando fileiras aí todos os dias nessa batalha das licitações públicas. Agradecer pela iniciativa, pelo convite, foi muito bom, né, muito bom mesmo trocar essa ideia. Vou estar sempre à disposição e espero, né, que a gente tenha de alguma forma contribuído com algum gestor, né, com algum profissional da área de licitação pública, né? A gente está sempre aberto, né? Não só a expor a nossa realidade, mas também a aprender. Eu acho que é isso que é o mais importante. Então, muito obrigado, Daniel, e até a próxima aí. Uma próxima oportunidade aí, se Deus quiser. Sim, claro. E, pessoal, eu sou Daniel de Almeida, este foi o 11ecast, o podcast de quem leva licitação a sério. Compartilha com quem precisa ouvir isso. Deixa a sua avaliação e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.